Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, mais uma live diária. Hoje eu vou falar sobre memória. Tema extremamente complexo, mas de alguma forma eu vou tentar simplificar, porque às vezes é uma dúvida muito comum, né? Como será que forma a memória, né? E como é que eu vou perdendo essa memória, tá? De qualquer forma, eu vou dar uma dica, né? Minha proposta hoje é dar uma dica, né? Pra gente tentar aumentar a nossa memória, no sentido de reter, né? De retenção, que principalmente passa pela atenção. Vou esperar um pouquinho todo mundo chegar aqui no Instagram. Tá sendo muito bacana fazer essas lives diárias. Tenho observado assim, um retorno muito interessante, né? As pessoas agradecendo pelo conteúdo passado. E eu queria falar que primeiro, né, quem está aprendendo sou eu, e é uma honra, né, poder partilhar com vocês, né, os conteúdos que eu estou estudando. Então vamos lá, vamos começar. O que é a memória, né? A memória é uma função cognitiva, a definição. Que permite que nós tenhamos informações que contribuem de forma primordial para que a gente seja quem a gente é, né? Porque através das informações que nós retemos, né, que a gente vai aprendendo, a gente vai construindo a nossa personalidade. Então, a memória é a capacidade, né, de registrar, armazenar e evocar informações. Então, toda vez que a gente pensa no processo de aprendizado, né, a gente está relacionado a uma memória que realmente esteja funcionante, né, porque a gente precisa desse acúmulo de informações. Seja bem-vinda, mãe. Quando a gente pensa, né, um idoso com um quadro, né, de demência, né, a gente até fala, né, que a maioria das demências são amnésticas. O que é isso, né? Acontece uma perda e uma redução importante da memória a longo prazo. E a função cognitiva, né, que é a memória, uma das funções cognitivas, que no caso é a memória, mais comprometida nos quadros demenciais, realmente acaba sendo a memória, que é a maior queixa, né, provavelmente, na verdade, o que a gente vê, né, a maior queixa dos nossos consultórios, né, dos pacientes que acabam dizendo que estão ficando esquecidos, tá bom? Então, nós temos 3 funções da memória: a função de codificação, a função de armazenamento e a função de evocação. O que é isso? Então, a primeira fase do aprendizado, que a gente fala dessa codificação, o que é? É a gente processar a informação. Seja bem-vindo, Luiz. É a gente processar a informação, ou seja, a gente observa, né? A gente perpassa da atenção, olha, a gente está numa aula, está vendo alguma coisa. Vocês aqui, por exemplo, vocês estão olhando para mim, né? Então vocês estão atentos. Então, a primeira função, né, da memória é a codificação, a primeira fase do aprendizado, né? Em que vocês olham, estão atentos, olham, começam a processar a informação, né? Nossa, a doutora Melissa hoje está falando sobre memória. Depois, essa memória ela vai para a fase de armazenamento. Então, é a informação que, à medida que a gente vai, seja bem-vinda, Mãe Serrano, seja bem-vinda, Sônia. À medida que a gente vai aprendendo, né, à medida que a gente vai repetindo, e cada vez mais essas informações vão sendo retidas, a gente vai consolidando, né, a gente vai armazenando essa informação, né, que é a segunda fase. E depois que essa memória está armazenada, a gente é capaz de evocar, que é a terceira fase, que você faz o resgate da informação que você precisa. Esse processamento da informação, né, que é a parte de codificação, que é a primeira fase do aprendizado, depois do armazenamento, né, e depois dessa evocação, isso é de fundamental importância. Seja bem-vinda, Cristina, seja bem-vindo SuperJ, seja bem-vindo Monteiro Calçados, Aparecida também, sejam todos bem-vindos. Então, para uma memória ser consolidada, né, a gente ser capaz de evocar, por exemplo,
hoje eu vi um carro azul, eu olhei um carro azul bonito. Então aquilo me chamou atenção, né? Mexeu com o meu sentimento. Nossa, eu vi um carro azul muito bonito. Gravei na memória, né? E agora eu estou falando com vocês, né? Olha, eu vi um carro azul. Então eu consegui passar por toda essa fase, a fase de codificação, né? Eu olhei o carro azul, processei essa informação, armazenei no meu hipocampo, eu vou falar isso com vocês, e depois eu evoquei, eu fui capaz de lembrar, né? Então, pessoal, quando a gente fala de memória, a gente tem as duas partes que são extremamente importantes, que é a duração dessa memória e o conteúdo dessa memória. Quando a gente pensa em duração, a gente vai pensar na parte da memória de curto prazo e da memória de longo prazo. A memória de curto prazo, a gente subdivide ela em memória imediata e memória de trabalho, que é basicamente a memória que a gente usa para realizar alguma função de forma rápida. Por exemplo, eu vou pegar esse número de telefone e fazer a ligação para pedir um sanduíche, né? Então, você anotou, olhou o número, anotou e automaticamente você foi capaz, né, de digitar esse número no telefone, né, e realizar uma tarefa com essa memória de curto prazo. E ela dura mais ou menos entre 1 a 2 minutos. A memória de longo prazo, aí a gente pode subdividi-la, né, entre recente, né, que aconteceu há poucos momentos, intermediária e remota, né, coisa que aconteceu lá atrás. Além da duração, a gente pensa no conteúdo da memória, né? O que é isso? Aí a gente divide a memória em declarativa ou explícita e a memória implícita. E o que é isso? Quando a gente fala na memória explícita, é quando a gente está tendo consciência do aprendizado. Por exemplo, eu me lembro, né, de quando eu casei, né? Eu lembro do fato, eu lembro do episódio. Então, essa memória é explícita, né? Ela tem o cunho do episódio, né, que a gente lembra do fato, quando que foi meu casamento, onde que foi meu casamento, né? E também ela também se subdivide nessa parte semântica de conhecimento do mundo. Então, às vezes a pessoa nunca estudou. Vou dar o exemplo do meu avô, que é muito comum, né, dos nossos idosos. Meu avô nunca estudou, mas ele sempre foi caminhoneiro. Então, a parte da memória explícita, semântica do meu avô é extremamente rica. E é o que normalmente acontece com os idosos, que acabam tendo muito conhecimento, né? E essa parte da memória que a gente fala, memória episódica, né? Explícita, na verdade, memória explícita semântica, que é a memória de conhecimento do mundo, que está relacionado com o quê? Meu avô, ele sabe, simplesmente ele sabe dirigir, sabe dirigir, não, a parte de dirigir está em outro momento, mas ele sabe como as coisas funcionam, né? Ele nunca leu um livro, né, para ver como que as coisas da vida acontecem, né? Mas a vivência, né, do passar dos anos fez com que meu avô adquirisse, que a gente fala, sabedoria, né? Então, isso está relacionado com a memória semântica, com o conhecimento do mundo. E essa parte é a grande aquisição, né? Pensando, quando a pessoa pensa, né? Não, o envelhecimento eu vou perdendo, mas na verdade, nesse ponto, né, a gente tem o ganho da memória semântica, memória de conhecimento do mundo. Além dessa memória explícita, né, que a gente tem, a consciência do aprendizado está relacionado com a memória episódica, relacionado aos fatos de quando, onde, e a memória semântica, né, de conhecimento do mundo, relacionado ao o que, né, como, o que as coisas são, né? A gente tem a memória implícita, que está relacionado mais àquele automatismo. Por exemplo, você adquirir um hábito, né, você dirigir, você não tem consciência de como você faz, mas de alguma forma você faz aquilo, né? Por exemplo, alguns condicionamentos, né? Então, uma pessoa que já pegou um condicionamento para realizar alguma atividade, né? Isso está relacionado com a memória implícita, tá bom?
Então, a gente tem algumas áreas corticais, pessoal, que a gente pode pensar, né, na questão do aprendizado. Essa aula, ela tá sendo um pouquinho mais complexa, porque eu sei que tem hoje, né, pessoas que estão estudantes e pessoas que estão com um cunho mais profissional, tá? Mas para todos vocês, eu acho que esse é o auge da aula, que eu quero ajudar como eu posso melhorar a minha memória, tá? Que é o seguinte, a memória de curto prazo, né, essa memória inicial, né, que eu falei com vocês, de codificação, ou seja, é como se fosse a janela, né, por onde entra o conhecimento, ela é processada no córtex pré-frontal, nessa região aqui da frente, tá? E essa memória, né, de curto prazo, ela seleciona as informações que são úteis e ela encaminha, né, aquilo que realmente a gente achou que foi útil, né, do aprendizado, encaminha para a memória de longo prazo. É basicamente isso. Então, o que acontece com a maioria das pessoas, né, que fala assim, nossa, eu não tô conseguindo gravar. Eu não tô falando só idoso, não. Tô falando geral, tá? Minha memória tá ruim, né? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. A nossa memória, pessoal, eu acho que isso todo mundo tem que anotar, tá? Ela é afetada pelo nosso humor, pelo nosso sono e pela nossa atenção, tá? Esses 3 pontos. Sono, humor e atenção. Então, vamos lá. Vamos de novo para atenção. Atenção é a minha querida, né? Que eu tenho falei ontem no curso de cuidar para cuidadores, ontem à noite, né? E tenho falado bastante nas aulas. Uma pessoa atenta, ela é capaz de aprender. Somente uma pessoa atenta é capaz de aprender. As pessoas desatentas, elas infelizmente não têm uma retenção boa de memória, ok? Então, pessoal, como que a gente aumenta a nossa atenção e automaticamente a gente melhora, né, a nossa memória, tá? E assim a gente aumenta, né, o nosso conhecimento de mundo, a gente aumenta, né, a nossa parte de até mesmo ser interessante, né? Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa, a pessoa não tem nada para falar, né? A pessoa não tem nada para compartilhar, né? Então, pessoal, como que a gente melhora, né, a nossa atenção? Tendo interesse, tá bom? Então, a partir do momento, né, que a gente começa a se interessar por algo, independente do que for. Vamos por exemplo, vou começar... Nossa, eu achei aquela planta ali bonita. O que será que é essa planta, né? Você começa a pesquisar, não, essa planta é uma planta que ela é lá do deserto, né? Você vai começar a estudar, lendo, conversando com as pessoas que sabem sobre plantas no deserto. E ao mesmo tempo, então assim, a partir daquilo que você vai se interessando, né, que aquilo vai te chamando a atenção e você vai buscando, automaticamente a sua atenção vai sendo voltada para aquilo, né, e esse interesse, né, estimula a atenção, e a atenção estimula o aprendizado e a retenção de memória, tá? Então, pessoal, mais importante, né, a gente tem o córtex pré-frontal, como eu falei, essa região aqui da frente, a Herbênia pode falar sobre memória, pessoa de 80 anos e acha ruim estar esquecendo das coisas. Herbênia, eu postei, a gente conseguiu postar a live de ontem. Hoje eu vou falar um pouco sobre memória da parte geral, tá? Mas ontem eu toquei muito nesse ponto. Eu já postei essa live, a live de ontem, a gente teve um probleminha, né? Se você puder ver a live de ontem, acho que vai te ajudar, mas qualquer coisa pode me mandar mensagem, senão eu vou fugir um pouquinho do tema de hoje, tá? Tá no IGTV. Então, pessoal, quando eu falo dessa memória de curto prazo, né, que é a nossa a nossa janela, pra gente selecionar realmente aquilo que importa daquilo que não importa, tá? A gente tem alguns interferentes, que é a atenção, que eu expliquei para vocês, o sono e o humor, tá? Então, pessoas que andam com muito sono, né, que têm problemas, né, na questão do sono, não dormem bem, né, às vezes tem uma doença chamada apneia do sono, né, que
as pessoas que roncam muito, né? Às vezes ela tem realmente os momentos que ela para de respirar, né? E para ela conseguir, né, respirar, de alguma forma ela acorda, né? Então o sono fica bastante picado. Provavelmente essas pessoas também têm dificuldade de memória, né? Então são causas tratáveis, né, que aumentam muito, né, a nossa capacidade de retenção. E também pelo humor. Então, por exemplo, provavelmente as coisas mais marcantes na sua vida, né, você vai se lembrar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa teve um acidente muito grave, né, você sabe exatamente, né, o dia que aconteceu, né, ou perdeu alguma pessoa muito querida, você sabe a cena, né, ou foi um momento de muita alegria, né, por exemplo, algum momento que te chocou, né, alguma cena de novela, alguma cena de filme. Então você sabe exatamente onde você estava naquele momento. Então tudo aquilo que a gente pode correlacionar com os nossos sentimentos, né, a gente consegue reter mais a memória. Então algumas coisas engraçadas, né, ou até alguns exemplos que eu trago aqui, que às vezes são muito grotescos, no sentido assim, um vovô de 207 anos, a gente não sabe que não existe um vovô de 207, mas esses extremos, né, que acabam estimulando a nossa imaginação, por exemplo, como seria um vovô de 207 anos? Isso de alguma forma, né, gera um interesse, né, e esse interesse estimula a nossa curiosidade, né, e estimula a nossa memória. Então, pessoal, eu acho que vocês, para melhorar um pouco da memória, né, a gente tem que pensar nesses 3 pontos. Eu tenho interesse naquilo que está sendo falado, né, que aí não vou ter atenção ou desatenção. Eu tô com sono, né? E como é que tá o meu humor, tá bom? Então, às vezes também, né, essa questão de multitarefas. Às vezes a pessoa ela não está conseguindo reter a memória, né, porque ela está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e automaticamente ela não está dando atenção para aquilo, tá bom? Então, às vezes está vendo minha live, está mandando mensagem, né, está atendendo o telefone. Então, de alguma forma, a atenção e o aprendizado fica prejudicado, tá bom? Então, pessoal, só para trazer para vocês, toda vez que a gente tem a emoção vinculada àquilo que a gente está aprendendo, a gente aprende com mais facilidade, tá bom? A gente tem, vou trazer esse conceito um pouco mais complexo, assim, para as pessoas que estão, né, nessa parte profissional, que tem interesse um pouco mais relacionado à memória. Então, quando a gente pensa, né, na estrutura da memória explícita, ou seja, que a gente tem consciência, né, do aprendizado, eu quero aprender, a gente tem ativação pré-frontal, a memória de trabalho nessa região pré-frontal, ou seja, a janela que abre, tá bom? E filtra a nossa atenção para aquilo que é mais importante. Aí essa memória, ela é transmitida, né, para a região, da região que a gente fala região temporal, né, para onde tem ativação da memória episódica, né, onde a gente grava o quando, e a parte semântica também, onde. E quando a gente fala, né, da memória, da estrutura de memória implícita, que a gente está relacionado mais às habilidades, por exemplo, eu vou dirigir um carro, né, aprender a andar de bicicleta, a gente tem algumas áreas que estão relacionadas, tá? Então, é a área motora, que tem uma pré-ativação, né? Então, assim, a gente tem a exposição sempre, né? Toda vez que você quer andar de bicicleta, né? Toda vez que você pegar a bicicleta, né? Tentar pedalar mesmo que você caia, né? Da repetição desses fatos, né? De alguma forma vai facilitando, né, você andar de bicicleta em algum momento, né, que a gente fala fenômeno da facilitação, tá? E depois, né, a gente tem a ativação de uma área que chama putamen também, que ajuda na aquisição de habilidades motoras e cognitivas, e também tem a ativação do cerebelo, tá? Que ajuda nas respostas motoras. Quando a gente pensa, né, nessa formação de memória, a gente tem essas 3 áreas principais, tá? Que é o lobo pré-frontal, que é essa memória de trabalho, que vai fazer esse registro e a seleção daquilo que é importante, daquilo que não é importante. Depois a gente tem da região do hipocampo, né? Que é onde consolida a memória. E nessa região, tá, pessoal, do hipocampo, a gente vê
em pacientes com quadros demenciais, né, que estão com problemas, né, de esquecimento, muitas vezes a hipotrofia, né, do lobo temporal, que é onde fica essa região do hipocampo, ou seja, fica menorzinha do que normalmente é. Tá? Isso significa que essa região está sendo afetada por alguma coisa, né, por algum evento. E no córtex parietal, essa memória ela é estocada. Aí, por exemplo, mas como que acontece, né? Eu guardei uma cena muito importante, um evento muito importante na minha vida. Então, eu vi, né, essa cena foi selecionada no meu lobo pré-frontal, né, registrei, vi que essa cena é importante, vai ser importante na minha vida, foi consolidada lá no meu hipocampo, foi estocada lá no meu lobo parietal, mas agora eu preciso dela, né? Então, por exemplo, eu estudei, na hora da prova eu preciso de trazer, né, isso para eu fazer uma anotação, para dar a resposta. Aí faz o sentido inverso, né? Sai do córtex parietal, passa pelo hipocampo e chega no lobo pré-frontal. Esse conceito eu sei, né, que está sendo um pouco complexo para um pouquinho para vocês, mas eu trouxe isso porque eu acho que vai ser importante para algumas pessoas. A Beni aqui falou... doutora, fala para ela, é normal ter memória mais lenta. Sim, ela é saudável, não tem doença alguma, apenas varizes e dói as pernas. Pessoal, o que eu falei ontem, né? O que acontece, né, com a memória nos pacientes idosos? O idoso, ele tem uma lentificação global. Então, igual eu sempre tenho falado, o idoso, ele não pode deixar de fazer as coisas que antes ele normalmente fazia. E isso eu acho que é o mais importante que eu tenho que trazer para vocês. Se por acaso o idoso que você está acompanhando deixa de fazer algo, isso a gente não tem que considerar que é normal da idade. Então, por exemplo, essa questão da memória, né? Vou dar exemplo do meu avô. Meu avô tem 89 anos. Ele senta e conta a história da vida dele toda, né? Se por acaso meu avô começar a se esquecer, né, perder o interesse em falar, não, isso não é normal. Não é porque meu avô tem 89 anos, entende? Então, realmente... meu avô, ele não vai se lembrar com tanta facilidade das coisas como ele se lembrava antes. Mas uma hora ele vai falar, né? Então, assim, é importante, pessoal, dar um ambiente adequado para esse idoso. Por quê? Por exemplo, você vai estimular a memória dele, né? Vovô, me conta como é que foi, né? Quando o senhor tinha caminhão, como é que foi o seu casamento, que ano que o senhor casou mesmo, né? Foi uma cerimônia bonita, quem que estava nesse casamento? Só que eu não posso fazer isso, né, de uma forma rápida. Tem que dar tempo, né, de ele puxar lá na memória semântica, né, lá na memória episódica dele, né, um ambiente, né, que seja um ambiente tranquilo também, porque ele precisa da atenção. Uma pessoa falando de um lado, barulho do outro, automaticamente a gente vai deixar ele desatento. E o idoso, né, ele é um pouco mais desatento mesmo, isso é normal, tá? Então, assim, ter um pouco mais de paciência com esse idoso. A memória, né? Sempre a memória pode ser estimulada, né? Sempre a gente pode dar condições para que esse idoso melhore cada vez mais a memória dele, né? Retenha essa memória. Mas o fato é que, se por acaso esse idoso começar a deixar de fazer, deixar de gravar, perder o estímulo no aprendizado, pode ser muitas causas, por exemplo, depressão, que está sendo muito comum nos dias de hoje. Vocês lembram que eu falei dos 3 fatores que afetam a memória? Atenção, sono e humor. Uma pessoa deprimida, né, que tem um humor um pouquinho mais rebaixado, né, ela não vai ter interesse em aprender, entende? A gente não pode considerar isso normal. Não é porque meu avô tem 89 anos que ele vai ter que ficar deprimido. Entende? Então, pessoal, trouxe muitos conceitos aqui, né, nessa parte neurocognitiva. A gente tentei trazer de uma forma mais simples, apesar de eu sei que foi conceitos muito novos, assim, termos muito técnicos. Mas o mais importante, né? Sono, humor e atenção, tá bom? Para que vocês possam também melhorar a memória de vocês, estar mais atento à vida, mais atento à beleza da vida. Às vezes a gente anda, vocês reparem para vocês verem,
A gente anda na rua olhando para baixo. A maioria das pessoas andam na rua olhando para baixo, quando não estão olhando no celular, né? Então, assim, faz o teste, né? Olhar para cima, andar na rua, olha para cima, né? A gente, às vezes, restringe o nosso mundo, restringe o nosso universo, né? Para um ambiente muito, muito simples no sentido de perda, né? De brilho, né? De estímulos. A gente tem um universo todo para aprender, muitas coisas, né? Para a gente conquistar, muitas coisas que a gente pode nos estimular, né? E às vezes a gente fica sempre na mesmice. Ah, o que eu vou fazer hoje? Deixa eu pegar o Instagram, né? Ficar passando no Instagram. Sendo que a gente tem, né, o Google aí, que a gente pode aprender coisas novas. A gente pode, né, olhar para a natureza. Às vezes a gente perde a noção do belo. A gente perde a noção do belo, que é de fundamental importância, porque a gente fica só dentro de casa, tá? Então, pessoal, que vocês estejam abertos ao novo, tá bom? Vocês estejam abertos, né, utilizando, né, esse córtex pré-frontal para vocês estejam atentos, né, a captar, a aprender coisas novas, que isso é de fundamental importância para que vocês envelheçam bem, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu quero dar para vocês a novidade que amanhã eu vou fazer o meu primeiro workshop do idoso autônomo independente. Deixar o link. O link tá onde? Na bio. O link tá na minha bio, tá bom? Vai ser 100% online, gratuito, tá bom? 6 horas da tarde. Vou trazer informações importantíssimas. Eu acho que vai ajudar todos vocês. E a Denise vai ficar salva, tá? Depois você pode ver, tá bom? Então amanhã, 6 horas da tarde, tá, Denise? 6 horas da tarde, meu workshop do idoso autônomo independente. Espero todos vocês lá, ao vivo, tá bom? Para dar informações para que nós consigamos, né, envelhecer bem, com autonomia e independência, que esse é o objetivo de todos nós, ok? Então é isso, pessoal. Até amanhã.